Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e eu vou estou montando mais um vídeo para vocês a respeito de transações na Bolsa de Valores. Neste vídeo, nós vamos mostrar como ganhar dinheiro com a queda da Bolsa de Valores ou com a queda em particular de uma determinada empresa que opera na Bolsa de Valores. Você sabia que dá para ganhar dinheiro quando uma ação está em queda? E aí a gente pode ver nesse exemplo aqui a ação da Gol, cada candle destes representando um dia de negociação. Desde julho de 2021, ela assumiu essa forte tendência de baixa e tem respeitado essa linha de suporte e não tem ultrapassado a resistência. Nós chamamos de um canal de baixa. Você olhando esse canal de baixa, tudo leva a crer que a ação continuará caindo. Mas isto não é uma certeza, então, portanto, muito cuidado. Vamos usar como exemplo as ações da própria Gol que eu mostrei no gráfico anterior, que estão numa forte tendência de baixa há muitos anos, né? Desde 2019, ela vem caindo fortemente e assim continua. Se você tivesse investido R$ 1.000 comprando ações da Gol há 5 anos atrás, hoje você teria apenas R$ 415. Então é uma perda muito grande. Quando nós olhamos uma retrospectiva, esse gráfico eu peguei no site do Investidor 10. Um ótimo site, recomendo a todos que usem esse informativo. Então nós vemos que nos últimos 10 anos, a Gol registrou uma perda acumulada de 42%, nos últimos 5 anos 58%, nos últimos 2 anos 61%, no último ano 26%, nos últimos 3 meses 33%, e neste mês de outubro de 2023, ela até que no geral do mês ainda mostrou uma valorização de 1,62%. Eu gosto muito desse gráfico porque ele faz uma comparação dos preços de uma determinada ação com a variação do Ibovespa. O Ibovespa é essa linha mais escura. Desde 2018 até agora, então nós estamos falando de 5 anos, nós podemos ver que o Ibovespa está lateralizado. Não sobe muito, não cai muito e fica nessa situação aí de desespero para investidores que esperam a valorização. Mas ao mesmo tempo nós vemos que a ação da Gol entre 2018 e parte de 2020 valorizou muito mais que o Ibovespa, mas de repente essa queda gigante. Esta queda gigante aconteceu no dia 20 de março de 2020 em razão da pandemia. Passado abril, maio, ela começa a se recuperar e volta a andar na mesma valorização do Ibovespa. Em alguns momentos ultrapassando, em outros caindo. Mas de julho de 2021 para cá, ela deu início a esse grande processo de desvalorização, se distanciando muito do Ibovespa. E é essa a situação atual da Gol. Para efeito de comparação, se você tivesse investido R$ 1.000 em ações da Gol, hoje teria 415. Se você tivesse investido no Ibovespa, teria 1.322. Então, é muito significativa essa perda de valor de mercado das ações da Gol. Uma outra informação que é bastante importante, que a gente chama aí de fundamentos da empresa, nós vemos aqui os ativos, os passivos, que são as dívidas, e aqui o que é muito ruim essa situação. Se a Gol vendesse todos os seus bens e direitos para pagar as dívidas, faltam 20 bilhões 420 milhões de reais. Então ela está com o patrimônio líquido negativo em mais de 20 bilhões de reais. Se ela desse um lucro de 1 bilhão por ano, levaria 20 anos para ela regularizar a situação. É desesperadora a situação, né? Só um milagre para salvar tanto ela, quanto a Azul, quanto a Latam. Todas estão com patrimônio líquido negativo e muito negativo. Ou, quem sabe, a chegada
de um sócio estrangeiro que colocasse esse capital que falta, ou uma ajuda do governo, mas não acredito nisso não. Esse outro gráfico mostra, essas barras em verde, as receitas geradas pela companhia, o faturamento. Você pode ver que o faturamento é grande, superior a 10 bilhões de reais em vários anos. Menos aqui na 2020-21, em função da pandemia, uma recuperação em 22-23, mas essa linha aqui, que na minha máquina está mostrando em dourado, que é o lucro líquido, você pode ver que mesmo com grande faturamento, a empresa demonstra fortes prejuízos. E mesmo aqui, em 2023, com grande faturamento, ainda não há lucro. Mais alguns dados aqui da parte da demonstração de resultado do exercício, é um resumo. Nós podemos ver na quarta linha o lucro líquido, que na verdade é um prejuízo líquido, prejuízo de 779 milhões em 2018, um lucro de 179 milhões em 2019, um prejuizaço de 5 bilhões e 900 milhões em 2020, outro prejuízo de 7 bilhões e 180 milhões em 2021, um prejuízo um pouco menor de 1 bilhão 560 milhões em 2022 e neste ano, por enquanto, acumula um prejuízo de 142 milhões. Essa informação é até junho, tá para sair o de setembro. Aqui na linha verde, a geração de receita, o faturamento, essa linha cor de abóbora é o lucro líquido, e aqui nós vemos essa barra em cinza, que em 2012 ela tinha patrimônio líquido positivo, 2013 também, começou a reverter, ficar negativo em 2014. De lá para cá, a situação só tem piorado. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro se as ações da Gol estão em baixa? É aí o tema central desse vídeo, né? É fácil, basta você operar vendido, ou seja, você vender ações que não tem. E aí, para operar vendido, você paga o aluguel de uma ação e também uma pequena taxa de juros, né? E esse aluguel, que a gente chama aqui de taxa de juros, ela é bem menor do que a taxa de juros Selic, tá? E além disso, você paga emolumentos e tarifas. Mas é interessante, porque não é nada exagerado, não. Além dos juros e das tarifas, é necessário que você faça um depósito de margem, uma garantia. Afinal de contas, você está vendendo o que não tem. Para fazer essa garantia, você aloca um determinado valor, que a gente chama de garantia, na própria plataforma da corretora em que você é cliente. Você reserva parte do teu dinheiro que está lá para operar vendido. E é muito simples o processo, tá? Eu vou fazer um vídeo mostrando a alocação de garantias, tá? Exemplo, se uma ação está sendo negociada a R$ 7,00, a garantia para um lote de 100 ações será de aproximadamente R$ 805. E por que a empresa, a corretora exige isso? Exatamente porque se o preço da ação começar a subir, você perderá dinheiro. Então ela faz essa exigência de algo a mais, né? Lógico que se você desmontar a operação, essa garantia é toda restaurada para a tua conta, ok? Se você vender e recomprar as ações no mesmo dia, não paga juros, não paga aquele aluguel, mas somente as tarifas, que são bem pequenas. Vou mostrar um exemplo de algumas vendas a descoberto que eu fiz essa semana com ações da Gol. E eu fiz são 3 conjuntos de transações, exatamente como modelo para mostrar para vocês uma situação real neste vídeo. Então, dia 19, eu vendi sem ter ações, 100 ações da Gol a 7,30 e poucos minutos depois eu recomprei a 7,22, tendo um ganho de R$ 8,00. No próprio dia 19, eu vendi de novo. O preço voltou a subir um pouco, eu vendi de novo 100 ações a 7,30 e quando o preço caiu a 7,25, eu recomprei, ganhando mais R$ 5,00. No dia 20, eu fiz mais uma venda descoberta de 100 ações a 6,90
e recomprei poucos minutos depois a 6,86, ganhando mais R$ 4. Então nós temos aí um total geral de um ganho nessa tipo de transação de R$ 17. Detalhe, como eu fiz apenas testes, mas se eu tivesse mantido a posição vendida desses dois lotes de 100 a 7,30, eu teria recomprado no dia 20 a 6,86, eu teria ganho R$ 88. Né? Então é um negócio que desperta a nossa atenção. Eu sou cliente da Clear Corretora, aqui está um pedaço da nota de negociação do dia 19, demonstrando as transações que eu mostrei para vocês, né? Quando eu tenho crédito aqui, são os dois momentos em que eu vendi sem ter ação, e aqui os débitos, quando eu recomprei, por aqueles valores que eu demonstrei para você. Depois, no dia 20, também, a parte da nota relativa a essas ações da Gol, em que eu vendi sem ter por 690 e recomprei por 686. Agora que vocês viram como funciona, não façam nada sem estudar o mercado financeiro, sem entender a lógica da bolsa e também entender a empresa, né, que vocês têm como objeto arriscar fazendo operações de venda descoberta. Se quiser arriscar, opere apenas um lote pequeno, um lote de 100 ações. Isto não é uma recomendação, apenas mais um exemplo de transações na bolsa. Em tempo, se os preços das ações subirem, ao invés de caírem, você pode perder o valor da diferença, ou seja, você vendeu a descoberto a 7, se o preço da ação subir a R$ 8, você terá uma perda de R$ 1 por ação. Né? No caso de um lote de 100 ações, você teria uma perda de R$ 100. Você pode não se desesperar, esperar o preço voltar a cair, mas, um alerta, se o preço da ação subir 70%, a corretora realizará a recompra automaticamente. Nesse exemplo, se a ação que você vendeu a descoberto custava R$ 7, uma valorização dela de 70% vai fazer com que ela passe a valer R$ 11,90. Então, se a corretora automaticamente, numa alta tão grande dessas, desmonta a operação, você teria perdido R$ 490. Né? Mas é difícil uma ação ter um comportamento desses tão grande de modo tão rápido. Ainda mais se ela vem numa tendência aí que é prolongada, nesse caso, de baixa. Para finalizar esse vídeo, eu estou colocando esse gráfico da Gol. Cada uma dessas barras, que nós chamamos candle, representa 1 hora de negociação. Eu coloquei esse gráfico em 1 hora, que dá para ilustrar bem o comportamento das ações. A gente pode ver que no início do mês 10, as ações da Gol estavam lateralizadas, né? Subia pouca coisa, caía pouca coisa, mas mantinha dentro desse retângulo de lateralização. A partir do dia 10, ela inicia um processo de alta, a gente vê isso claramente aqui, né? Uma forte alta aqui no dia 10. Dia 11 continua subindo, dia 13, dia 16, dia 17, dia 18, opa! Dia 18 ela chegou a R$ 7,80. Aí, logo em seguida, dia 18/10, entra num processo de queda muito forte. Eu não tinha pensado em fazer esses negócios aqui no dia 18/10. Se tivesse feito, olha que coisa interessante, poderia ter ganho R$ 180 num lote de apenas 100 ações. Eu não estava monitorando o comportamento da Gol. Eu monitoro o comportamento de 50 ações. E só passei a monitorar a Gol em função de um alerta que eu vi num programa de trade da XP. E o analista falou, opa, a Gol está dando alerta de baixa. Foi quando eu negociei dia 19, dia 20, né? Então eu peguei um trecho dessa baixa.
Mas se eu tivesse monitorando a Gol no dia 18, eu poderia ter vendido a descoberto. Imagina só, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Se você tivesse vendido a descoberto a 7,80, 500 ações, daria 3.900. 500 ações teve uma queda aí acumulada de R$ 180 em 500 ações, teria ganho, então R$ 180 em 500 ações, teria ganho, 180, teria ganho R$ 900 num período muito curto, né? Se você dividir 180 por 7,80, 1,80 por 7,80, isso representaria uma valorização, um ganho para você de 23%. 23% aí num prazo de uma semana, um pouco mais de uma semana, representa 4 anos de valorização da poupança que remunera 6,17% ao ano. Então, para vocês darem uma pensadinha, analisar empresas, não é apenas a Gol que permitiu essa possibilidade. A Ocean Pact, essa semana que passou, ela teve uma queda de 50 centavos, uma outra grande oportunidade para quem opera vendido, né? Lembrando que é necessário que você tenha dinheiro para fazer o depósito de margem, né? No exemplo que eu dei aí de 500 ações a 7,80 que estava no dia 18, você teria que ter um depósito de margem de mais ou menos R$ 4.500. Ok? Pessoal, era isso. Espero ter ajudado mais um pouco vocês na busca de conhecimento e oportunidade do que é possível operar na bolsa, ganhando dinheiro mesmo com a bolsa ou com determinadas ações caindo. Ok, pessoal? Abraços!